Olá! O objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como fiz a automação do aquário plantado de água doce usando o aquarino. Tem também um outro vídeo que mostra a automação do aquário marinho. O link para este outro vídeo irá aparecer aqui nos cards. Para facilitar o entendimento deste vídeo, ele está dividido em partes. Em cada parte vou descrever o que fiz para automatizar quase todo o funcionamento do aquário. No caso do aquário plantado de água doce, as seguintes partes estão automatizadas com o aquarino: manutenção da temperatura, medição do pH, dosagem de nutrientes, controle da injeção de gás carbônico e também o desligamento e religamento de certos equipamentos como o ultravioleta e os filtros. Veja aqui nesta tela que o ultravioleta está configurado para ligar todas as noites às 11 horas e desligar todas as manhãs às 11 horas também. No projeto do meu aquário plantado de água doce, eu não uso o aquarino para controlar a iluminação. Minha iluminação é composta por dois tipos de LEDs, os de baixa potência, de 3 watts, e os de alta potência, de 50 watts. Os LEDs de baixa potência são controlados por duas controladoras TC420. Já os LEDs de alta potência são controlados por uma controladora Sonoff de 4 canais. No final do vídeo, irei mostrar também algumas funcionalidades que considero fundamentais, que é o caso do histórico dos parâmetros da água, como por exemplo, pH, temperatura, CO2, e também o histórico de eventos realizados pelo aquarino. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo sistema mais simples, que é a manutenção da temperatura. Onde moro, durante a metade do ano, a temperatura costuma ficar abaixo de 25 graus. O que me obriga a ter um aquecedor. O meu objetivo é manter a temperatura da água em torno de 25 graus Celsius. Para chegar neste objetivo, instalei um aquecedor na power bar do aquarino, como vocês podem ver aqui na imagem. Para ficar tudo mais simples, imprimi e colei aqui uma etiqueta com o nome do equipamento conectado na tomada de energia. Veja que aqui na tela de configuração do aquarino, que é chamada de Local Manager, renomeei a tomada com o nome aquecedor. Também fiz a configuração para que ela fique sempre desligada. Por ser um dispositivo que consome muita energia, não optei por deixar ele ligado em caso de falta de energia, pois isso consumiria muito rapidamente a bateria do NoBreak. Então prefiro que a bateria seja usada apenas para a circulação da água, já que a temperatura do aquário demora muito em descer e até lá espero que o fornecimento de energia já tenha sido normalizado. Este aquecedor que uso não é muito inteligente. Ele até tem um termostato ligado nele, mas não confio muito nesse termostato porque pelos testes que fiz, ele não é muito preciso. Houve casos em que não funcionou como deveria e acabei perdendo a confiança nele. A minha solução foi manter o termostato do aquecedor na temperatura mais alta que ele tolera e então ligar e desligar de acordo com a temperatura medida pelo aquarino. Para isso, criei uma regra de automação que diz: quando a temperatura for menor do que 25 graus, ligue a tomada aquecedor. Simples assim, mas tem um detalhe. Se fizer isso, o aquecedor irá ligar quando a temperatura chegar em 24,9 graus e irá desligar assim que a água aquecer 0,1 grau. Isso pode parecer perfeito, afinal o aquarino irá manter a água exatamente dentro do objetivo que defini de 25 graus. Entretanto, ele irá ligar por poucos minutos, talvez até alguns segundos apenas, e voltará a desligar depois de pouco tempo também. Claro que este comportamento de ligar e desligar dezenas ou centenas de vezes ao dia não é nada bom para equipamentos elétricos, eletrônicos ou mecânicos. Então, o que fiz foi adicionar uma margem de tolerância. Nesta versão do software do aquarino, a interface do Local Manager ainda não permite você definir esta margem de tolerância. Mas existe um comando para isso que, se alguém estiver interessado em saber, avisa aí nos comentários que explico certinho como se faz. Como vocês podem ver aqui, defini que a margem de tolerância para esta regra de automação é de 0,5 graus. Isso quer dizer que o aquarino não irá tomar nenhuma ação enquanto a temperatura estiver acima de 24,5 graus, nem abaixo de 25,5 graus. Entretanto, quando a temperatura chegar a 24,4 graus, esta regra será disparada e então o aquecedor será ligado. Ele permanecerá ligado até que a temperatura atinja 25,6 graus,
quando então o aquecedor será desligado porque a regra foi desativada e a tomada voltará ao funcionamento normal dela, que é desligada. Vocês podem ver aqui no gráfico de histórico de temperatura que a temperatura da água fica variando bem lentamente entre 24,4 graus e 25,6 graus, mais ou menos como uma onda, uma curva senoidal. Se achar que a variação de 1,2 graus é muito grande para acontecer algumas vezes durante o dia, irei definir uma nova margem de tolerância, digamos que 0,3 graus. Assim, a temperatura irá variar entre 24,6 graus e 25,4 graus, 0,8 graus apenas. Poderia, inclusive, definir uma margem de tolerância menor ainda, mas aí acho que já entra naquele caso em que o aquecedor ligaria e desligaria muitas vezes por dia. Isso economiza energia, diminui o desgaste dos equipamentos e ainda mantém a água do aquário o mais estável possível em relação à temperatura. No que diz respeito aos parâmetros da água do aquário, vejamos aqui os sensores que estão instalados. No Local Manager dá para ver o sensor de pH, o sensor de temperatura da água e o valor atual do gás carbônico dissolvido na água. No Aquarino, ainda não temos um sensor para medir o valor do CO2 dissolvido. Entretanto, este valor é calculado com base no pH e no valor do KH, a dureza carbonatada, que é inserido manualmente neste campo aqui. Uma coisa interessante é que tanto o pH como o CO2 levam em consideração a temperatura da água para corrigir a fórmula caso a temperatura não seja exatamente 25 graus. Voltando aqui para os sensores, tem aqui os 3 sensores que são usados no sistema de failover, que vou citar depois também, mas que medem o consumo elétrico de todo o meu aquário e exibe aqui no Local Manager os valores em volts e em ampere. Para facilitar a vida, o Aquarino faz o cálculo logo para kilowatts. Tenho aqui também 2 sensores extras de temperatura que uso para monitorar a temperatura de dentro do armário do móvel onde está o aquário e também a temperatura do ambiente. Para finalizar, aqui temos 2 sensores de vazão de água que para mim são extremamente importantes e que vou aproveitar para falar logo agora. Como todo mundo sabe, circulação é algo importantíssimo no aquário plantado de água doce. É a circulação que distribui uniformemente os nutrientes e o gás carbônico por todo o aquário. Isso é fundamental para evitar o surgimento de algas. No meu projeto, toda a circulação da água é feita pelo retorno da água de 2 filtros canister que estão instalados no móvel abaixo do aquário. Os sensores de fluxo são os meus guias para saber quando tenho que limpar os filtros. Sempre que a vazão da água filtrada diminui, o Aquarino me manda um e-mail avisando para limpar os filtros. Esta configuração é bem simples, basta preencher aqui o valor mínimo de vazão no sensor de fluxo. Estes sensores são de 30 litros por minuto, que dá 1.800 litros por hora, que é mais do que a capacidade do meu filtro, é claro. Os 2 filtros são o que considero mais importante no caso de falta de energia. Então, configurei as tomadas da Power Bar do Aquarino para manter eles ligados em caso de falta de energia. Este é um tema complexo. Além de complexo, é um tema perigoso para peixes. Ajustar a válvula fina do cilindro de CO2 é bastante chato. Se injetamos pouco CO2, as plantas não se desenvolvem como queremos. Se injetamos demais, podemos sufocar os peixes com o excesso de gás carbônico. Na configuração de tomadas do Aquarino, defini que a injeção de CO2 deve iniciar todos os dias às 8 horas da manhã e parar todas as noites às 10 horas. Assim, garanto que quando as luzes acendam, lá para o meio-dia, o nível de CO2 já esteja no máximo. Para evitar a injeção excessiva de CO2, o Aquarino calcula o valor de CO2 com base no valor que informo de KH e no valor que ele mede de pH. Então, criei esta regra aqui que automaticamente desliga a tomada onde está instalada a válvula solenoide do cilindro de CO2 quando o valor calculado é maior do que 35 ppm. Para evitar aquele efeito liga-desliga que citei acima no caso do termostato, defini um valor de tolerância de 5 ppm. Isso quer dizer que o Aquarino só vai desligar a válvula solenoide do cilindro de CO2 quando o valor calculado de CO2 ultrapasse 40 e voltará a abrir a solenoide quando este valor for menor do que 30 ppm de CO2 dissolvido na água.
Como segurança, adicionei esta segunda regra. No caso do pH da água ser inferior a 6,3, a injeção de CO2 deve ser cortada imediatamente. Veja aqui como fica o gráfico do nível de CO2 na água ao longo do dia. Veja também que o valor do pH varia conforme o valor do CO2, o que é bastante óbvio, mas é interessante ver isso em um gráfico. Aqui é um tema bem complexo dos aquários plantados de água doce: dosagem de nutrientes. Digo complexo porque pouca gente sabe como fazer. Existe uma oferta muito grande de produtos no mercado. Muitas empresas cobram preços bastante salgados e a qualidade das informações circulando em grupos de WhatsApp, fóruns e canais do YouTube é muito questionado. Sempre que aparece um tipo de alga no aquário de alguém, surge uma pessoa com uma fórmula mágica, um produto milagroso, uma receita caseira e por aí vai. Bom, minha fórmula é ter uma dosagem regular de nutrientes dentro dos parâmetros que defini. Não vou explicar aqui como faço meus nutrientes, nem a quantidade de nutrientes que doso. Isso por si só já daria um vídeo de 1 hora. Se alguém tiver curiosidade, deixe um comentário aí embaixo que esclareço qualquer dúvida. O importante é que faço dosagem de 5 soluções diferentes de nutrientes: potássio, fosfato, nitrato, ferro e microelementos, ou elementos traços, se preferir chamar assim. Faço isso de forma alternada. 3 vezes na semana faço a dosagem dos macronutrientes, que são nitrato, fosfato e potássio, e 3 vezes na semana faço a dosagem do ferro e dos micronutrientes. No domingo não faço nenhuma dosagem, e em domingos alternados, a cada 15 dias, faço a troca de 40% do volume de água. Fazer tudo isso na mão é impossível para mim, afinal viajo muito e não tenho uma rotina muito bem definida. Então, o aquarino resolve o meu problema, senão quem acabaria sofrendo seriam as plantas. Veja aqui na tela de configuração dos dosadores que cada uma delas está configurada para fazer a dosagem a partir das 9 horas da manhã. Cada uma em um horário diferente: 9 horas para fosfato, 9 horas e 1 minuto para potássio e por aí vai, em dias alternados, como expliquei antes. Na verdade, o meu sistema de dosagem joga os nutrientes diretamente na mangueira de retorno do canister. Assim, evito que os nutrientes fiquem expostos ao ar, que a solução evapore e se crie uma pequena crosta de sal ali em volta da mangueira. Como esta mangueira é um pouco longa, mais ou menos meio metro, se dosar 5 ml de alguma coisa, provavelmente este nutriente vai ficar na mangueira ao invés de chegar até a mangueira de retorno do canister. Para evitar isso, tem um pequeno compressor de ar que empurra todos os nutrientes para a mangueira de retorno, evitando assim que os nutrientes se misturem e iniciem uma reação dentro da tubulação de dosagem. No caso dos macronutrientes, isso não é exatamente um problema, mas no caso do ferro e dos micronutrientes, isso é algo indesejável. Então, minha solução foi configurar o aquarino para ligar este compressor às 9 horas da manhã e desligar às 9 horas e 7 minutos, quando todas as dosadoras já adicionaram seus respectivos nutrientes na água. Isso tem funcionado muito bem por enquanto. Quem acha que gráficos é somente para nerds está muito enganado. No aquário plantado de água doce, saber o que aconteceu depois que foi feito aquele ajuste na iluminação, ou mesmo acompanhar a curva de variação do pH ao longo do dia, ou até saber o que aconteceu e quando aconteceu, é algo extremamente importante. O aquarino mostra esses eventos aqui no log, e os dados que são gerados pelos sensores são armazenados e exibidos nos gráficos desta aba aqui. É por isso que consigo verificar o que aconteceu no aquário quando fiz uma mudança ou outra. Sem sombra de dúvidas, a parte de gráficos é tão importante para mim que ela por si só já valeria o aquarino. Claro que o conjunto todo funciona em harmonia para gerar os gráficos, mas foi olhando estes gráficos aqui que entendi muito mais a fundo o funcionamento da química e da biologia do aquário plantado de água doce. Bom, acho que ficou claro como o aquarino tem me ajudado a manter este aquário plantado. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês.